Nós estamos aqui aonde exatamente para o pessoal entender e para eu entender também? A gente está no ponto mais alto da cidade de Davi. Quer dizer, descendo aqui a gente vai conhecer a história de 4.000 anos dessa cidade e todas as passagens relacionadas ao rei Davi. Depois que a gente passa pelo túnel, que foi o caminho que Davi fez para conquistar Jerusalém, nós nos deparamos com essa muralha aqui, que tem mais de 3.800 anos, né, Aline? Exatamente, ela é anterior, bem anterior à época do rei Davi. Porque quando o rei Davi chega aqui, já existia uma cidade, Jerusalém já existia. Era uma cidade, então, que era dominada por um povo chamado os Jebuseus, e essa é a muralha que os Jebuseus construíram. E dá para ter uma ideia de como era Jerusalém antes de Davi? Exatamente, a gente vê uma cidade fortificada, enorme, mas Davi, ele diz, ok, destruir essa muralha não tem chance nenhuma. 3.800 anos ela segue aqui. Então ele precisa de outra maneira conseguir conquistar a cidade. E Yoav tem uma ideia brilhante. Ele diz, em vez de passar por cima das muralhas ou destruir, o que a gente vai fazer? Por baixo. Exatamente, eles vão passar por baixo. Se tem alguma maneira que a água sai de dentro de Jerusalém, tem alguma maneira de entrar. E eles decidem usar o encanamento de água, como a gente acabou de ver, para entrar na cidade. Então foi exatamente por aqui que o rei Davi entra e conquista Jerusalém. Agora, por que Jerusalém? Então, Jerusalém tem vários motivos. Primeiro, ela é uma cidade na região central de Israel daquela época. Então, se ele queria ser o rei das 12 tribos de Israel, ele queria estar num local estratégico entre elas. E também Jerusalém tinha uma questão que ela não tinha sido conquistada por nenhuma das 12 tribos. Então, ela seria considerada parcialmente uma cidade neutra, apesar de ter sido prometida já aqui na região de Judá. Ela nunca tinha sido conquistada, então eles estavam considerando que ia ser um território neutro e por isso ele queria sentar no local para governar todas as 12 tribos e realmente funcionou. E Jerusalém é capital até os dias de hoje graças a isso. Agora a gente vai acessar o local de onde Davi poderia ter visto Batseba, né? Exatamente, ele conquista a cidade, começa a construir, uma das coisas principais que ele constrói é o palácio dele, da onde ele vai ver a Batseba. Vamos lá então? Vamos lá juntas. Bom, nós chegamos aqui no palácio de Davi e, segundo os relatos bíblicos, foi de seus aposentos que ele viu Batseba se banhar. Então, a gente pode imaginar que foi em algum ponto por aqui, né, Aline? Exatamente. Quando a gente chega aqui e vê essas escavações arqueológicas que foram feitas por Eilat Mazar e se encontrou o palácio do rei Davi, a gente vê que ele está logo aqui no penhasco. A gente pode ver aqui onde o palácio termina, começa a parte de baixo da cidade, a gente vê muitas casas. Então, se ele estivesse aqui nesse exato lugar, ele podia olhar para baixo e ver as casas, ver o telhado das casas, e pois tem uma boa chance de ter sido daqui, da onde ele viu Batseba se banhando. Porque o palácio ficava em uma região acima das casas das pessoas, né? Exatamente, o rei Davi escolheu o ponto mais alto da cidade que ele podia para construir o seu palácio. Isso dava uma proteção para o palácio dele, mas isso também permitia que ele olhasse e controlasse o que estava acontecendo em volta dele. Então a gente consegue descer lá para mostrar um pouquinho aonde essas casas ficavam e tentar imaginar onde que era a casa de Batseba? Exatamente, a gente pode ver onde o bairro onde Batseba provavelmente morou. Vamos lá? Vamos lá. Então nós descemos e nós chegamos aqui no que seria o começo da cidade. A gente vê que a cidade de Jerusalém, as casas já ficavam muito próximas ao palácio, né, Aline? Exatamente, a gente está vendo literalmente as coladas no palácio. Aqui a gente está vendo duas colunas, quer dizer, isso aqui já era uma casa, o início de um bairro. E a pergunta que eu quero fazer para ti é, se a gente chegasse aqui há 3.000 anos atrás, quem seriam os vizinhos do rei Davi? Seria um bairro rico ou um bairro pobre? Eu aposto a dizer que seria um bairro rico. Exatamente, mas se encontrou aqui um bairro rico, quer dizer, até os dias de hoje a gente vê próximo de bairros ricos, normalmente tem também outros bairros ricos. Então, os ricos queriam morar próximos ao rei Davi e por isso, quando se fez escavações arqueológicas aqui, se encontrou muitas provas que esse é um local de posses. Entre elas, uma coisa que para a gente hoje em dia é normal, um banheiro.
aqui se encontrou um banheiro antigo. Agora, o Talmud, que é um livro muito importante judaico, ele pergunta, Miu Ashir, quem é a pessoa rica? Ele dá duas respostas. A primeira é, o rico é aquele que está feliz com o que tem, que é uma resposta bonita. A segunda resposta é, o rico é aquele que tem uma privada próximo da sua mesa de jantar. Porque naquela época os banheiros eram fora de casa, às vezes nem isso, as pessoas tinham que usar latrinas públicas ou fazendo matinho mesmo. Então, quando se encontrou aqui casas enormes de 2 andares com banheiro, se tem certeza absoluta que era uma casa rica. E a gente consegue ver o banheiro bem aqui. Tá vendo que tem uma pedra quadrada com um buraco no meio? E essa privada aqui, ela tem por volta de 2.600 anos, quer dizer, ela tem um pouco depois da época do rei Davi, porque como o palácio também foi usado gerações e gerações, também esse bairro aqui foi usado gerações seguidas. E todas essas casas, todo esse bairro, ele foi destruído no ano de 586 a.C. E quando se chegou aqui, se encontrou essa destruição, quer dizer, se encontrou uma camada de cinzas da cidade queimada. Pensa os telhados, tudo que era de material orgânico foi queimado, se encontrou aqui espalhado. E se encontrou também o que estava dentro da privada. Essa privada não era ligada a encanamento. Como ela funcionava? A pessoa sentava, fazia tudo o que tinha que fazer e tinha um funcionário para pegar isso e levar para fora. E em tempos de guerra, quando os babilônios invadem, ninguém vai agora fazer esse trabalho. E por isso, quando se encontrou essa privada, se encontrou embaixo dela todos os números 2 que se fizeram aqui. E os arqueólogos pegaram isso, levaram para o laboratório, analisaram e descobriram que as pessoas comeram aqui nos últimos dias de Jerusalém, antes da destruição da cidade. E essa destruição também se conecta com o rei Davi, porque vai ser o final da casa dele. O que significa isso? Quer dizer, os descendentes do rei Davi vão reinar desde o rei Davi até o ano de 586, quando os babilônios destroem Israel, e depois, quando eles voltam, já vão ser outros reis que não vão ser dessa casa. Que interessante. E quando você fala, Aline, que eles descobriram o ano dessa privada, como que eles fizeram essa descoberta? Como que os arqueólogos, não só dela, mas assim, como eles conseguem fazer essa datação? Então, são várias coisas que se analisam. Primeiro, se analisa, por exemplo, a escrita. Se encontrou muita coisa escrita aqui, então tu pode analisar pela escrita a época geral de que foi feito. Também pelo tipo de construção, porque na época do rei Davi se construía diferente da época do rei Zedequias, por exemplo. Então, a arquitetura, a cerâmica, mas o principal realmente é o carbono 14. É pegar, literalmente, o número 2 que se encontrou aqui, levar para o laboratório e aí eles conseguem analisar com uma precisão muito grande de quando é aquele material. Então, eles analisam e eles conseguem ter um resultado preciso daquele ano. É, daquela época. Às vezes dá 50 anos antes ou 50 anos depois, quer dizer, às vezes pode ser um século específico, mas quer dizer, se a gente está falando de achados arqueológicos, às vezes de 3.000 anos atrás, dizer, olha, foi 50 anos para frente ou 50 anos para trás, é bem preciso. E quando a gente fala de Davi e Batseba, então Davi estaria lá em cima, ela estaria em algum local aqui embaixo, e ele viu ela tomando banho, e aí ele se interessa por ela, e aí começa o que a gente considera aí um dos maiores erros dele, né? Com certeza, quer dizer, ele vê a Batseba, ele quer a ela, não vou dizer que usa a palavra se apaixona, porque às vezes é uma coisa muito física, ele quer a Batseba, e ele ordena que os soldados tragam ele, e ele sabe que ela era casada.